Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-te-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, e o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais a Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos à roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia e em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Capítulo 14 de 1 Samuel, continuando aqui. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Aleluia. Então disse Saul aos seus servos: buscar-me um homem que toque bem e traz-me. Então respondeu um dos seus jovens e disse: eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar e é valente, e é animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou o mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Aleluia. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi seu filho. Então Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim,
pois acho graça aos meus olhos. E sucedeu que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e o tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava. Aleluia. É uma mensagem forte, é uma mensagem que se fala de rei, uma mensagem muito profunda, uma mensagem sólida, uma mensagem para você tomar por base, por exemplo, da vida de Davi, não em tudo, mas apenas lembrando quem foi Davi. Nós podemos notar e ver, irmãos e amigos, que Davi tinha algumas qualidades. E nesta manhã eu irei falar apenas de 7 qualidades de Davi. Eu poderia dar um título nesta manhã e dizer as 7 qualidades de Davi. Poderia apenas tematizar para você entender o contexto da qual nós lemos. A história de Davi foi uma história muito difícil para um jovem ainda muito novo ainda, sabe, ainda adolescente, 17 anos, 16 anos, entre isso, 17, 18 ou 17 anos, Davi, quando Deus o chamara para ser rei, e ungir ser rei, embora que quando Deus chamara Davi para ser rei, tinha um rei lá, só que esse rei chamado Saul, Deus havia rejeitado, porque as coisas que Saul fazia, ele fazia com má vontade, e não fazia conforme o Senhor lhe pedira, mas fazia sempre o contrário. Saul era aquele que tinha e reinava e tinha a sua coroa, e ele usava a sua coroa para satisfazer a si mesmo. Davi ainda não tinha coroa de rei ainda, mas Davi, mesmo não tendo a coroa de rei, Davi agia como rei, e não conforme o que ele queria, mas conforme o que Deus queria. Mas escute, irmãos e amigos, embora que Davi foi ungido 3 vezes, e se passara 14 anos para ele assumir todo Israel, não foi 14 semanas e nem foi 14 meses, foi 14 anos. Havia uma necessidade em que Davi passasse tanto tempo para ser rei. Claro que havia. Por que isso havia? Porque Davi, no momento em que ele foi ungido a rei, ele não tinha condições alguma de ser rei, porque Deus ainda tinha muita coisa para forjar o caráter dele, para poder assumir um lugar tão grandioso, que era justamente assumir o lugar de Saul, rei de Israel. Mas escute, irmãos, a gente ao ler essa história aqui de Saul, apesar de Saul ser rei, mas Saul fazia muitas coisas desagradáveis ao Senhor. Saul nunca, mesmo apesar dos seus erros, todos perceberam os seus erros, mas Saul nunca dizia que errou, era sempre o povo. Tudo que ele fazia, e quando não dava certo, era o povo, nunca era ele. Davi, totalmente diferente daquilo que Saul fazia. Todas as vezes que Davi errava, ele dizia que ele mesmo errou, ele confessava o seu pecado. Mas aqui eu quero falar de 7 qualidades, de Davi. A primeira qualidade que Davi tinha, irmãos, ele era revestido do Espírito Santo. Aí lembrando aqui, irmãos, que Davi é considerado um dos maiores vultos do Antigo Testamento. E deste grande homem de Deus, podemos extrair preciosas lições espirituais. Primeira, para as nossas vidas até hoje, Davi é um dos personagens bíblicos mais amados. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor de quem? O amor do Pai. O amor de Deus por Davi cobriu todos os pecados, todos os seus pecados. Davi é o nome humano mais citado na Bíblia. Seu nome é citado cerca de 900 vezes na Escritura. Mais ainda do que os nomes de Abraão e também de Moisés. Mas a primeira verdade, a primeira qualidade que nós aqui
entendemos é que Davi era revestido do Espírito Santo. Eis aí a questão. E essa qualidade, irmãos, nós devemos ter. Neste mundo em que vivemos, é preciso você estar revestido do Espírito Santo. Porque se você não for revestido do Espírito Santo, você não consegue caminhar na caminhada, você pode desistir na caminhada. Porque no meio da caminhada para o céu, no meio da caminhada ministerial, aí surge em nosso meio problemas difíceis, surgem calúnias em nossas vidas, surgem inverdades ou meia-verdade ao nosso respeito, e muitas coisas que surgem, mentiras e outras coisas que surgem, e isso atrapalha a vida do servo do Senhor. Mas se você for revestido do Senhor, você continua trilhando no mesmo lugar, porque Deus vai acrescentando e vai lhe dando sabedoria e vai lhe dando coragem, e cada dia vai forjando o seu caráter. Mas a primeira verdade que eu entendo aqui, irmãos, é que toda caminhada, todo início, há esta necessidade de quê? De ser revestido pelo Espírito Santo. Se você não for revestido, você procure, aleluia, com urgência, com diligência, ser revestido do Espírito Santo. Mas o que eu faço? Você pede: Espírito Santo, eu preciso ser revestido por ti. Ou você pede ao Pai: Pai, me revista do Espírito Santo. Porque se você não tiver o Espírito Santo do Senhor, você não vai alcançar, você não vai conseguir conduzir a sua família, você não vai conduzir ao lugar onde você está, o seu ministério, seja o que for, aleluia. Nessa caminhada é necessário, se faz necessário, você ser revestido do Espírito Santo. A segunda qualidade de Davi é que ele era um músico excelente. Não era qualquer músico, mas ele era um músico que adorava o Senhor. Sei em que mundo que vivemos, há muitas pessoas que gostam de música, muitas pessoas. Eu mesmo sou uma delas, eu gosto de música. Inclusive sou professor de música. Aleluia. E aonde nós estamos, para onde nós iremos, onde for nesse mundo, vai ter música. Na igreja é o lugar que mais tinha música. No povo de Israel havia música. Mas Davi, ele era um músico excelente. Davi, quando ele tocava, o espírito imundo, o demônio que estava na vida do rei Saul, ele ia embora. Observe o nível de adoração que Davi tinha, ao ponto de expulsar demônio na vida de uma pessoa. Aleluia. Davi não colocou as mãos impondo, não. Mas a sua tocada com música excelente. Lembrando, antes de ser músico, Davi era o que, irmãos? Davi ele era revestido pelo Espírito Santo do Senhor. A gente vai ver aqui, irmãos, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, o que é que diz? Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Observe, então houve, aleluia, um homem de Deus foi ante Davi e ungiu ele, e o Espírito do Senhor se apoderou dele. Que maravilha, irmãos. E Davi era um músico excelente, aleluia. De acordo com 1 Samuel capítulo 18, vai dizer que Davi era um pastor que sabia tocar bem. Portanto, Davi era um excelente músico e um verdadeiro adorador. Aleluia, bendito seja. Aonde ele estava, irmãos? Ele estava pastoreando as ovelhas. Mesmo pastoreando as ovelhas, Davi era um músico, ao ponto de ele tocar na sua harpa, no seu instrumento, e isso atrair a presença de Deus. Aleluia. Davi, ele tocava de forma tão excelente que atraía a presença de Deus naquele ambiente, naquele lugar e na sua vida. A terceira verdade, irmãos, era que era um excelente orador. De acordo com 1 Samuel capítulo 16, 18, vai dizer que Davi era sisudo em palavras e de boa aparência. Portanto, Davi era um pastor carismático e de uma boa oratória. Observe, outra coisa que Davi era, ele tinha uma boa oratória, ele era excelente na oratória, era sisudo em palavra, ele sabia convencer as pessoas. Aleluia. E lembrando, quando nós somos sisudo em palavras, e eu creio que se refere à palavra do Senhor, isso incomoda muita gente,
por ser a gente ser sisudo, por a gente ter uma oratória, por a gente falar bem do Pai, falar bem de Jesus, de seu Filho, falar da sua palavra, falar a verdade no momento oportuno, aleluia, ministrar bem a palavra do Senhor, ensinar os filhos, aleluia. Então isso é importante, ter essa característica de ser um orador. E Davi era um excelente orador, conforme a palavra do Senhor. A quarta verdade, irmãos, era que era um homem abençoado por Deus. Aleluia. Então esta era a quarta qualidade de Davi. Era um homem abençoado por Deus. De acordo com 1 Samuel 18, vai dizer, 1 Samuel 16, 18, vai dizer, o Senhor era com Davi. Aleluia. Portanto, Davi era um pastor abençoado por Deus e desfrutava da presença do Senhor na sua vida. Aleluia. Davi, aqui conforme a palavra do Senhor, Deus o abençoava. Era um pastor abençoado por Deus. E você pode ser isto. Você pode ser um pai na sua casa abençoado por Deus. Você pode ser um irmão na sua igreja abençoado por Deus. E eu entendo, irmãos e amigos, que uma pessoa que é revestido do Espírito Santo, ele não calunia a vida de ninguém. Ele não tem tempo para caluniar a vida dos outros. De forma nenhuma. Nem mentir, não tem tempo. Porque primeiro, ele é cheio, é revestido do Espírito Santo. E sendo revestido do Espírito Santo, aí tem coisas que ele não faz. Porque isso não lhe cabe, não é prazeroso para ele. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então essa qualidade, a quinta verdade é que Davi era um homem abençoado por Deus. E você pode ser este homem abençoado por Deus. Você pode ser um músico excelente, orador. Você pode ter essas qualidades de Davi. É só buscar a qualidade de Davi. Escute. A sexta, era um homem de um excelente currículo. Observe. De acordo com 1 Samuel capítulo 17, 31 e 37 vai dizer: ao se candidatar para enfrentar Golias, Davi apresentou a Saul um currículo de vitórias em seguida contra ursos e contra leão. Davi havia um currículo na vida dele. Quando Golias foi confrontar Israel, desafiando o exército de Israel, aleluia. Aí Davi chega diante de Saul, o rei, disse a Saul: deixa que eu vou lá. E ele falou do currículo que ele tinha, a intimidade que ele tinha com Deus, que ele já tinha matado urso e leão, tinha enfrentado urso e leão. Talvez, meu amigo, meu irmão, aleluia, aquela pessoa, o seu líder, não sabe, aquela pessoa que está ao seu lado não sabe que você tem um currículo, mas Deus sabe a sua luta e a sua batalha constantemente. Tenham um bom currículo, aleluia. Não desista da batalha, não desista da guerra, não desista, aleluia, mas apresente não somente a Deus, aleluia, mas apresente aos homens, aleluia, as lutas e vitórias que você já teve diante de Deus. Não para você engrandecer-se a si mesmo, não, Senhor, não, mas é para abençoar, para aumentar a fé daquela pessoa, aleluia, que está ao seu lado, às vezes, ou uma conversa que você tem com alguém, aleluia, que está acima de você. Deus, Ele está contigo, aleluia. Então, Davi tinha um excelente currículo. Davi sabia das lutas que ele teve. E todas as lutas que ele teve, Davi sabia que não foi ele, foi Deus que deu vitória a ele. Escute, não é você, mas é Deus que lhe dá vitória. E por último, amigos, irmãos e amigos, era um homem segundo o coração de Deus. Essa é a diferença. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Agora você imagine, um homem segundo o coração de Deus, e ele teve coisas na vida que não foi com sucesso. Ou seja, Davi cometeu pecados. Mesmo cometendo pecado, Davi seguiu o caminho, e todas as vezes que ele pecava, ele deixava o pecado e não voltava mais a pecar. Mas escute, mas aqui Davi era um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus deu testemunho de Davi, dizendo: achei a Davi, meu servo, aleluia, com o meu santo óleo ungi. E Salmo 89, 20 diz assim: em outra ocasião, a palavra de Deus diz:
achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, o que eu observo aqui, irmãos, que Davi era o homem segundo o coração de Deus, é que naquele momento, naquela hora, naquele momento que estava vivendo Israel, o primeiro rei de Israel tinha deixado a teocracia e tinha assumido a monarquia. E o primeiro rei foi Saul. Mas escute, Saul não fez um bom reinado, não fez. Agora escute, naquele momento, naquele período, Davi era um homem com perfil e critérios que Deus queria naquele momento para executar a sua vontade. Aleluia. E às vezes, irmãos, às vezes Deus quer um homem com aqueles critérios, com aquele perfil, e naquele momento, naquela hora, naquele tempo, Deus precisa dessa pessoa com esse perfil. Então eu entendo que Deus, naquele momento, Davi era a pessoa ideal, com seu caráter sisudo, uma boa oratória. Ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo, era um bom orador, ele cantava, ele tocava, aleluia, era um homem completo. Tudo que Israel necessitava, Davi tinha. Ele cantava, aleluia, ele pregava, aleluia, ele expulsava demônio, aleluia. Então muitas coisas aqui, irmãos, que a gente pode notar na vida de Davi, que você pode ter essas qualidades, aleluia. Existe uma renúncia, aleluia, e a renúncia é isto aqui, é quando você renuncia a si mesmo, aleluia, e aí você volta para Deus, quando você renuncia a si mesmo. Como eu falar aqui, irmãos, Davi foi ungido 3 vezes rei de Israel. Em 1 Samuel, o profeta ungiu ele por ordem expressa de Deus, em Belém. Em 2 Samuel fala também que os líderes da tribo de Judá, por direção divina, ungiram o rei sobre a casa de Judá. E por terceiro, os líderes, os anciões de Israel, direcionados por Deus, ungiram o rei sobre Israel. Conclusão: Deus é maravilhoso, irmãos. Um homem segundo o coração de Deus é o homem que possui o caráter de Deus imprimido na sua vida. Então, o homem que deve ter, que procura ter o caráter de Deus, que procura ter, aleluia, uma vida cheia do Espírito Santo, ele precisa imitar a Deus. Ele precisa ver a pessoa de Deus ali, tentar fazer o que Deus pede para fazer. Aleluia. Observa. Então, na verdade, o caráter de Deus imprimido na vida daquela pessoa. Então, o caráter de Deus, ele é expresso. Ele é expresso na vida daquela pessoa que Deus levantou para fazer a sua vontade. Eu vou repetir um pouquinho para você entender. Todo homem de Deus, o caráter de Deus é imprimido sobre ele. E naquele momento Deus expressa o seu caráter, manifesta o caráter dele na vida daquele homem que ele quer fazer a vontade. Aleluia. Aquele homem que Deus quer fazer, que há uma necessidade de fazer na vida daquela pessoa. Às vezes causa um choque na vida de todos. Porque às vezes Deus levanta o improvável. Quem diria que Davi seria rei? Ele era o menor, nem em casa ele estava. Davi estava cuidando das ovelhas malhadas, quase uma ovelha sem valor do seu pai. Era impossível, porque se olhar pela linhagem, deveria ser o primogênito de Jessé. Mas não, porque Deus, ele escolheu Davi, porque Davi tinha um caráter exato naquele momento para Deus usar na terra. Você pode dizer amém aqui no chat, fale conosco aqui no chat, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então essas são as qualidades de Davi. Primeiro, revestido do Espírito Santo. Segunda, era um excelente músico. Quarta, era um homem de guerra. Aleluia. De acordo com 1 Samuel 18 vai dizer que Davi era um homem forte e valente de guerra. Quarto, era um excelente orador. Quinto, era um homem abençoado por Deus. Sexto, era um homem de um excelente currículo. E por último, sétimo, era um homem segundo o coração de Deus. Que Deus nessa manhã, irmãos, levante Davis em nosso meio. Levante homens, aonde você estiver, aleluia, o lugar que você se encontra. Deus levante você com esses currículos, com esses
com essas qualidades para fazer a vontade de Deus, não a sua vontade. E fazer a vontade de Deus, irmãos, se faz necessário. Apesar que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, tem calúnias, tem difamações, tem a nosso respeito. Aleluia. Mas isso significa que Deus está com você. Amém? Deus abençoe nesta manhã. Aleluia. É uma mensagem de ânimo para a sua vida, mostrando que se Deus era com Davi, Ele também é conosco. Diz a Bíblia que os sinais acompanham aquele que crê.